Boa noite a todos que nos assistem pelo YouTube. Agora são 18 horas e 2 minutos. Boa noite, economistas. Boa noite, demais interessados. Hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar. E hoje vocês vão saber o que é a economia da oralidade. E quem vai falar para a gente hoje é o economista Jorge Cury Neto. Boa noite, Jorge. Boa noite, Manuel Castanho. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao presidente do Conselho Federal de Economia, o economista Antônio Correia de Lacerda, também a Natália Knopf, a você, Manuel Castanho, ao Daniel também, William, que esteve conosco aí no suporte. Agradeço a todos e essa oportunidade de estar trazendo a economia da oralidade no contexto da Covid-19. Bom, estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil de Economia, que é organizado todos os anos pelo COFECOM e reconhece o trabalho dos economistas em 5 áreas: monografia de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo técnico ou científico e livro de economia. As inscrições são gratuitas e, ao todo, são R$26 mil em prêmios. Mais informações podem ser obtidas no site pbe.cofecom.org.br. E também estão abertas as inscrições para o concurso de resenhas promovido pelo COFECOM e pela Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia, em comemoração ao centenário de Celso Furtado. A melhor resenha do livro Formação Econômica do Brasil receberá um prêmio de R$1.500. Então, você que é aluno do curso de Ciências Econômicas, procura a sua instituição de ensino superior e se inscreva. O regulamento do concurso de resenhas pode ser acessado no site do COFECOM. E o Jorge Cury Neto, que vai usar a sua oralidade hoje para nos falar sobre a economia da oralidade. Ele é graduado em Economia pela FESP e Comunicação Social pela PUC do Paraná e possui certificação internacional em coaching. E ele é autor do livro Economia da Oralidade. E ele vai falar depois como que você consegue esse livro. Jorge Cury, sua vez, sua voz. Olha, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu estou aqui com um objetivo bastante claro, aproveitando o convite do senhor presidente, economista Antônio Correia de Lacerda, e a comunicação do COFECOM, para falar sobre a economia da oralidade. Ela foi chancelada pelo COFECOM no lançamento do livro digital Economia da Oralidade há 1 ano e pouquinho atrás. E agora, com essa live, nós temos aí a consolidação desse chancelamento da economia da oralidade. O que é a economia da oralidade, de uma forma geral, para a gente abrir a nossa conversa com o Manuel Castanho e com todos vocês que estão nos acompanhando? É a ciência econômica que tem como objeto de estudo a oralidade. Por que que a gente teve essa motivação de criar, de formular, de compor a economia da oralidade? Primeiro, a partir de uma paixão. Essa paixão veio aos 4 anos de idade. Portanto, há 60 anos atrás, quando, em conversas com adultos que eu gostava muito, as amigas da minha avó, as irmãs da minha mãe, os meus tios, meus avós, eu gostava muito de ouvir as conversas dos adultos, além, naturalmente, de conversar com as crianças da minha idade. Então, eu sempre fui, desde pequeno, e segundo a minha mãe, eu aprendi a falar antes de andar. Então, eu já tinha esse hábito de ouvir e de falar. E gostava muito de ouvir as histórias de adultos. Em uma ocasião, uma das amigas da minha avó, chamada Zahri, ela disse assim, esse menino é falante, ele é bom conversador. E aquela observação dela me deu um estímulo de prestar atenção nas minhas falas e nas minhas escutas. Aí, no ano de 72, quando comecei minha carreira como radialista e jornalista, comecei numa rádio aqui de Curitiba, chamada Rádio Marumbi de Curitiba, na condição de rádio escuta. O rádio escuta é o auxiliar do plantão esportivo. Talvez para quem não esteja acostumado ou afeito
área esportiva, né? O plantão esportivo é aquele que fica no estúdio da emissora, trazendo os resultados parciais e finais dos jogos durante a jornada esportiva principal. E o Rádio Escuta é um auxiliar desse plantão. Eu comecei assim. E já a partir desse momento, no ano de 72, eu comecei Para quem também não é afeito à área esportiva, você é o homônimo de um grande craque do rádio esportivo, né? É verdade. Jorge Cury, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Da Rádio Globo, da Tupi, né? Esse foi um grande da história do rádio esportivo, Jorge Cury, né? Ele tinha uma vinhetinha muito característica e uma das motivações para me tornar, como eu me tornei narrador esportivo, foi por causa do Jorge Cury. Ele foi um dos meus incentivadores para também ingressar na carreira de narrador esportivo. E nesse ano, Manuel, em 72, eu iniciei a pesquisa da oralidade no rádio esportivo. Então, essa pesquisa está completando esse ano de 2020, 48 anos que eu observo esses fenômenos. Então, na ocasião, o que eu fazia? Eu selecionava, eu listava, registrava as terminologias dos locutores esportivos da época, né? E também as inflexões que eles usavam em relação às palavras, os bordões, os jargões, as marcas vocais daqueles locutores. Então, cada locutor tinha um conjunto de marcas vocais que o caracterizavam. Por exemplo, esse Jorge Cury que se citou, ele tinha uma expressão que é assim, passa de passagem. Então, ele não dizia passa de passagem, ele dizia passa de passagem. Então, tinha a expressão e uma entonação específica, né? Ele também foi o que instituiu no rádio esportivo o golaço, aço, aço. Ele dizia golaço, aço, aço. Não vou aqui reproduzir até porque o objetivo é outro, mas eu comecei a fazer esse trabalho sobre a oralidade no rádio esportivo, principalmente com os narradores esportivos. Entre eles, esse que você citou, Jorge Cury, Valdir Amaral, Dolcei Bueno de Camargo, Fiore Gigliotti, Eduvaldo Cosi, Edson Leite e tantos outros locutores esportivos na época, né? Então, esse começou a ser o trabalho de pesquisa e de estudo sobre a oralidade. Bom, dando um salto na história, né, esse estudo permaneceu, né, até que no ano de 2008, eu assim me determinei a começar a fazer uma pesquisa. Até, na verdade, eu estava desejoso de ter algo muito central na minha vida que eu pudesse me dedicar. Naquela ocasião, eu tinha a Central de Radiojornalismo, uma agência de notícias voltada ao rádio brasileiro, foi a primeira do país que produzia notícias para emissoras de rádio já devidamente radiofonizadas, que eram baixadas do site e utilizadas pelas emissoras. Esse era o nosso trabalho. E eu estava desejoso de ter um trabalho, um tema que fosse o meu norte, né? Como eu sou cristão, né, naturalmente recorri a Cristo e Cristo me deu aí aquilo que eu precisava ouvir, que era o poder da palavra falada aplicada. Então, eu comecei a estudar esse assunto, isso em 2008, né? Comecei a estudar esse assunto e esse assunto progrediu e tomou conta do meu tempo, da minha dedicação, né? E logo depois, por meio de uma professora chamada Andréa Filatro, uma das principais do design instrucional, do design educacional do Brasil, para que eu apresentasse um trabalho científico no Congresso Internacional de Educação à Distância, que foi em Salvador, em 2013. Apresentei esse trabalho, até para minha surpresa, o trabalho foi aprovado sem nenhuma ressalva. Fiquei contente, ainda ganhamos um prêmio da Adobe de um trabalho multimídia, juntamente com outro profissional. Eu usava aí os recursos do Voice Design para esse trabalho, esse outro profissional chama Luiz Gustavo Schmueckel, né? Então, ganhamos um prêmio da Adobe lá naquela ocasião, e o Voice Design decolou, que vem a ser o que o Voice Design? Vem a ser o design da voz.
o projeto da voz, o planejamento da voz, vem a ser o planejamento da fala. E esse voice design, daí, ele progrediu, comecei a atender grandes clientes, como o Celepar, Copel, Uninter, o Educar, que é um grande evento da área de docência, o Instituto Europeu de Design e a própria ABED, né, Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, aí, eu comecei a sentir falta de um sistema solar para o voice design, porque o voice design, na minha concepção, era equivalente a um planeta. Vamos supor que ele fosse o planeta Terra, mas ele precisava de um sistema solar. E eu tinha um desafio para cumprir, que era justamente valorar e valorizar a oralidade, que é uma área circunscrita no campo da linguística. E lá na linguística, com todo o esforço dos linguistas do mundo inteiro, né? E olha que esforços maravilhosos foram feitos, eles todos continuavam se queixando da falta de centralidade da oralidade, especialmente no ensino, na escola pública, de uma forma geral, no Ocidente todo, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na América do Sul, enfim, em todo o Ocidente. Eles se queixavam disso. E daí fui descobrindo por que isso, por que a oralidade não tinha o prestígio que tinha o letramento, por exemplo. Porque acontece o seguinte, se você quer entender e estudar a língua, existem duas modalidades, a modalidade escrita e a modalidade falada. Você tem o letramento e você tem a oralidade. Se você estuda uma delas, por exemplo, o letramento, mas não estuda a oralidade, você fica capenga no seu estudo. Você não tem um estudo completo. Então, há necessidade de estudar as duas modalidades. E aí, eu comecei a observar que o grande drama dos linguistas, que eu tentei suprir, o grande drama dos linguistas foi que eles, no campo da linguística propriamente dito, eles iam bem com a oralidade e com o letramento. Mas a oralidade tem um aspecto chamado aspecto paralinguístico, ou seja, são as entonações, as tonalidades, os ritmos, a estética da voz, onde o linguista e a linguística não tem uma metodologia mais madura para entender esses fenômenos. Aí, o que eu fiz? Como eu sou economista, eu comecei a aproximar oralidade de economia. A princípio, eu pensei, será que eu estou viajando aí num universo desconhecido? Mas comecei a fazer essa aproximação, oralidade com economia, com o objetivo de valorar e valorizar a oralidade. E quando eu me dei por conta, comecei a aprofundar no estudo e comecei a, vamos dizer, intensificar a pesquisa, eu descobri coisas incríveis dessa pesquisa que eu quero contar para vocês nesta noite, né? E daí surgiu a economia da oralidade, a ciência econômica que tem como objeto de estudo a oralidade. Entre vários aspectos que eu poderia apresentar, um deles me chamou muito a atenção. Vem de Adam Smith, né? A Riqueza das Nações, 1776. Ele que nasceu em 1723 e faleceu em 1790. Adam Smith, criador da economia moderna, da economia política clássica, para espanto meu mesmo e felicidade minha, eu descobri que ele ministrava aulas de retórica. Portanto, ele era professor de oralidade, já que a retórica é um dos gêneros da oralidade. Então, eu me senti assim muito recompensado ao descobrir isso. Por quê? Porque eu percebi que houve uma eclipse gnóstica, vamos dizer assim, né? Uma eclipse do conhecimento entre o conhecimento de Adam Smith e o surgimento da economia da oralidade, né? Ela ficou assim com esse nexo tremendo. Por quê? Porque a oralidade ela é uma área assim vital na existência, apesar de pouco explorada, de pouco estudada, ela é vital na existência.
não é de surpreender a dimensão que ela ocupa. E aí eu cheguei à conclusão no próprio estudo, e estou aqui diante de grandes economistas, e já tive outras oportunidades também para estar diante de profissionais de muito valor dentre os economistas, que a oralidade, olha o que eu vou dizer aqui a vocês, claro que vocês podem me contestar, contra-argumentar com toda a liberdade que tem, né? A oralidade é o fator motriz e transversal de toda a economia. Então, um tema que foi descoberto, foi composto há apenas 2 anos atrás, foi chancelado pelo COFECOM no lançamento do livro digital Economia da Oralidade, tem esta dimensão que eu quero trazer para vocês refletirem e pensarem. A oralidade é o fator motriz e transversal de toda a economia. Aí merece até uma pergunta sua, e eu quero respondê-la com todo carinho, Manuel Castanho. Bom, você sempre fala isso, que a oralidade ela está envolvida em toda a economia, e eu ia comentar exatamente isso. Um ministro fala uma bobagem, isso tem impactos econômicos, né? Um agente econômico fala alguma coisa, a bolsa sobe, a bolsa cai, o dólar sobe. Eu poderia falar, dizer, o Banco Central não, o Banco Central costuma se comunicar por escrito, mas tem várias outras áreas da economia em que os ministros costumam usar mais a voz e, às vezes, falam alguma coisa de improviso e acabam metendo os pés pelas mãos. Muito boa essa sua intervenção, Manuel Castanho. Por quê? Porque, na verdade, a dimensão da economia da oralidade e o campo de estudo que ela está abrindo é digno de convidar todos os economistas que estão me assistindo neste momento, e eu quero convidá-los e quero convocá-los a entrar nesse estudo, dada a amplitude que ele tem. Todas as falas, sejam as falas de celebridades, de autoridades, quando elas falam, o efeito econômico, as implicações econômicas, sociais, políticas, educacionais, tecnológicas, em todas as áreas, é extremamente sensível e imediata. A fala tem um fator de trazer à existência o que não existia. Então, se algum diz algo importante, interessante, causa um efeito importante. Se alguém diz algo de forma desatinada, causa um desarranjo em todo o sistema econômico. Não só a fala das autoridades, das celebridades, daqueles que estão, vamos dizer, no foco do grande público, né? Mas também nós individualmente. Nós também individualmente, tudo aquilo que dizemos, nós estamos trazendo para a nossa existência essa realidade. Por exemplo, o que você fala com você mesmo, mesmo numa relação intrapessoal, por meio do pensamento, as tuas falas internas, elas determinam o teu consumo. O tipo de produção que você tem das tuas falas internas com você mesmo determina os tipos de consumo e as consequências desse consumo. Então, veja que é sensível. As coisas que você diz no teu ambiente de trabalho, no teu microcosmos, né, na microeconomia, faz um efeito tremendo, às vezes avassalador. O objetivo da economia da oralidade é que a gente tenha um norte científico para gerar riqueza com as nossas palavras. Por isso, a economia da oralidade, porque ela é geradora de riqueza por meio das nossas falas e escutas. Quando você fala algo importante, algo consistente, você está gerando riqueza. Quando você fala algo que é inadequado, que é impróprio, você está causando um tremendo déficit econômico, né? Um prejuízo econômico. Então, está dentro desse campo que você está colocando.
Bom, por algo a Bíblia compara a palavra bem usada com maçãs de ouro em salvas de prata, né? E eu isso mesmo. ia te perguntar na sequência o seguinte, do instrumental que a ciência econômica oferece, o que se aplica mais à economia da oralidade? Veja, como que nós estruturamos esse estudo? Quero até que os economistas me acompanhem um pouco disso. Eu estou fundamentando a economia da oralidade de várias formas. Pois não? Antes de você responder, tá? Os economistas que estão acompanhando a transmissão e quiserem mandar perguntas pelo chat, tá? Mandem suas perguntas que o Jorge vai respondê-las. Então, o que nós montamos aqui na composição da economia da oralidade, no qual eu sou precursor desta área, a gente usou toda a estrutura matricial da economia para constituir a economia da oralidade. Até um pouco diferentemente de algumas áreas econômicas que fizeram de outros modos, né? Nós fomos bastante assim focados na estrutura matricial da economia. Por exemplo, os fatores de produção, os setores de produção, os agentes econômicos, os recursos escassos, né? A lei da oferta e da procura, e assim tantos outros, né? A gente contemplou, por exemplo, o que é escasso dentro do contexto da economia da oralidade. O que é escasso? A palavra pode ser dita com abundância, talvez de forma infinita, mas o que é escasso dentro do contexto da economia da oralidade? Um aspecto que é escasso é o tempo. Como nós aqui nessa live, nós temos um tempo determinado. Ele é escasso. Não temos todo o tempo, mas temos algum tempo. Então, temos um limite de tempo. Temos uma escassez de tempo. Outro aspecto que temos de escasso, né, os níveis de gradação da atenção do outro. Então, o Manuel pode estar me dando uma atenção plena, uma atenção mais mediana ou uma atenção superficial. E dentro disso que eu falei, os vários níveis de gradação dessa atenção. Então, nós entramos também em vínculo com a economia da atenção, com o fenômeno da atenção, com os níveis de gradação da atenção. Por exemplo, são os elementos escassos da economia da oralidade. E assim também, nós temos os vários agentes econômicos, tanto indivíduos quanto coletivos, né? Temos dentro do âmbito da microeconomia quanto da macroeconomia. Então, a gente teve o cuidado de exercer assim, e de focar e de trabalhar o nosso, vamos dizer, a nossa formulação da economia da oralidade a partir da estrutura matricial da economia. Porque a função aqui é a oralidade como um ativo econômico. A oralidade sobre a ótica não da linguista, que onde ela está circunscrita, onde é a sua origem, também ela é da comunicação, da educação, também contempla comunicação e educação, mas, nesse caso, a oralidade como um ativo econômico, capaz de gerar riqueza, repetindo, né? E também a economia da oralidade, quanto à economia de palavras para que você explique determinado conceito, determinado enunciado. Quanto menor for o número de palavras que você pode explicar algo, mais fácil você vai ser compreendido. Por quê? Porque o teu interlocutor ele dispõe de memória de curto prazo, a tal da memória de trabalho, que é limitada. Então, se você abusar da memória de curto prazo do teu interlocutor, do teu ouvinte, você acaba não atingindo e não transmitindo para ele aquilo que você quer comunicar. Então, a economia da oralidade, ela é economia. Ela nasceu dentro da economia, né? O primeiro artigo que lançamos foi no Conselho Regional de Economia do Paraná, depois o livro através do COFECOM. Ela é economia. A dimensão dela, ela nos transcende, na verdade. Por isso que ela tem esse status
apesar de pouco explorado, pouco visto, pouco colocado em pauta, nós estamos agora colocando em pauta, ela tem um status muito elevado. Pra você ter uma ideia, aqui, só para fazer assim uma alusão, eu vou buscar lá a visão judaica cristã. Então, lá no Gênesis, está escrito que Deus disse, fiat lux, haja luz e houve luz. O que a gente depreende disso? Que a oralidade, no caso de Deus, do originador de todas as coisas, veio antes da luz. Puxa vida, isso é muito impactante, né? Algo que vem antes da luz, se não tem luz, não tem vida. Então, a oralidade precede a luz, precede a vida, e ela é luz. E quer uma prova dos 9 sobre isso? Todos nós, quando estávamos no ventre de nossas mães, a partir do 4º mês e meio de gestação, nós temos a nossa escuta, a nossa audição plena. Então, nós passamos a ser moldados ou modelados pela oralidade da nossa mãe, naquilo que ela diz, naquilo que ela escuta, e as pessoas que estão ao entorno dela, né, modelando o nosso ser ainda em fase embrionária. Só 4 meses e meio depois, normalmente a gente nasce aos 9 meses, é que a gente tem a experiência da primeira manifestação oral, que é o choro. E alguns dias depois a gente começa a afirmar e enxergar a luz. Então, você veja que essa experiência relatada no Gênesis de Deus, também ela está correlata à nossa experiência humana. Então, é assim, quer ver outra coisa, Manuel? Estava até aguardando uma interação sua aqui, mas outra questão também que eu quero ainda afirmar, essa questão da economia da oralidade, eu trago aqui uma experiência em relação à estrutura de uma semente, né? Então, uma semente, e a semente é uma analogia, é também uma metáfora para a palavra. Também temos ali aquela parábola do semeador, que é a parábola das palavras, a parábola das parábolas. Desculpe aqui meu erro, agora corrigi. Então, assim, lá, a analogia da semente é com as palavras. Saiu o semeador a semear, e algumas sementes caíram pelo caminho, outras sobre pedregulhos, outras sobre espinhos, até que caiu em terra boa. Então, é uma parábola que faz uma analogia de semente com palavra, né? E eu achei interessante, assim, um estudo que a gente acabou fazendo, né, em relação a isso, onde a gente trabalha a questão da semente como algo muito forte. Então, assim, veja bem uma coisa aqui. Até para cravar o caráter econômico da oralidade, consideramos que, assim como a semente também, a palavra é o embrião da economia. Olha a afirmação que estamos fazendo, que assim como a semente fecunda a terra, né, que daí serve para o nosso alimento, a palavra é o embrião da economia. A semente é a gênese da reprodução e a palavra da criação, como nós acabamos de dizer. Elas são a síntese da economia. A semente, ou seme também, e a semântica derivam da palavra sema, que significa sinal. Aí vem a palavra, por exemplo, semáforo, também vem dessa raiz. Nelas contém toda a genética para a qual estão designadas, seja a semente ou a palavra. E engraçado a gente pensar que a semente tem um núcleo, que é o seu embrião, que é a porção mais delicada, onde está o germe da vida, né? Como o grão de trigo, de amendoim, de feijão, por exemplo. Parte dela se decompõe, a gente diz, entre aspas, morre, quer dizer, ela se transforma, né? Se torna um adubo, depois daquela parte da semente comestível, ela começa a se decompor. É como aquela experiência do feijão no algodão, né? Você coloca um grão de feijão no algodão, o grão de feijão vai se desfazendo, vai se desmontando,
né? Aí aquele grão que está sendo, vamos dizer assim, deteriorado, ele serve de adubo, né? E germina, e daí o que acontece? Ele libera aquela parte central da semente, que é o seu núcleo, o seu embrião, e a partir dali nasce um caule para dar origem à planta. Então, se a semente permanecer no seu estado original, vamos imaginar uma semente no seu estado original, sem qualquer intervenção, ela vai ficar inalterada. Ela não cumpre sua finalidade, não gera fruto. É necessário que ela se transforme, ou seja, entre aspas, que ela morra como semente, para que ela seja transformada para ser plantada no solo apropriado, para aí sim brotar e até gerar uma planta. Então, assim, meu caro Manuel Castanho, a semente é uma metáfora consagrada universalmente, principalmente, como já dissemos, pela parábola do semeador nas Escrituras, né? Onde a gente vê que a palavra em si, ela está parada no espaço, está parada num livro, ela só vai adquirir vida se ela desfazer-se como palavra, se ela transformar aquela palavra em significado, em sentido, né? E também em significado econômico, e, por extensão, de vida. Então, eu estou explicando de um fenômeno natural, que é a semente, como que se dá o fenômeno da palavra. Até buscando também na visão judaica cristã, o Cristo é considerado lá na Escritura Sagrada como a palavra, né? Então, o evangelista João diz que no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, né? Então, veja bem, Jesus era a palavra, né? E nós, aí, seus seguidores, somos a voz, né? A voz que clama, né? Tal. E essa palavra que é Cristo, ela precisou morrer como palavra, o Cristo precisou morrer na cruz, né? E morte de cruz, para, a partir desta morte de Cristo, gerar a ressurreição. Então, eu estou colocando um argumento claro de como a palavra é um ente econômico por excelência. Ela até supera o âmbito econômico, mas ela é completamente um ente econômico, que movimenta a economia. Bom, eu pergunto para você assim, né, se a palavra é um ente econômico, qual que é o principal produto da economia da oralidade? Olha, a economia da oralidade é uma ciência que está à disposição agora da humanidade como um todo, né? Através desta live, ela está sendo lançada não só para o Brasil, mas também para fora das fronteiras nacionais, como um estudo que vai dar vazão aos estudiosos compreenderem e terem maior responsabilidade e usufruírem melhor do exercício da fala, o exercício da palavra, para que a gente tenha uma noção mais profunda do significado do falar. Falar não é simplesmente falar, tem um sentido muito forte, tem um sentido de trazer o que não era e tornar-se isso uma realidade. Então, o sentido que a gente dá para esse estudo é que a gente comece a entender o valor da oralidade. E a oralidade, ela é irmã siamesa da escrita, porque entre os linguistas já não se cabe mais o conceito de dicotomia entre fala e escrita. Elas formam um contínuo, que chamam assim, um contínuo tipológico. Existe a teoria da continuidade dentro da linguística, onde que a palavra e a escrita, elas cumprem a função num casamento perfeito. Por exemplo, eu tenho o conceito da oralização da escrita. Quer dizer, eu tenho um texto e eu torno em palavras faladas aquele texto. Então, eu estou fazendo uma oralização da escrita. Eu tenho outro conceito, que é a editoração da fala. Ou seja, eu converso com as pessoas por meio, editando essas palavras por meio da escrita. Então, na verdade, a oralidade ela está muito próximo muito próxima do letramento, né? Porque elas formam um contínuo entre si.
Então, é importante que a gente comece a ganhar. A primeira, acho que conquista importante, a gente começar a ganhar um nível maior de consciência sobre o fenômeno da oralidade. Esse é um primeiro ponto. Começar a perceber que as nossas falas têm repercussão, que as nossas falas elas causam efeito no outro. E olha, se a gente soubesse o tamanho do impacto que a gente causa, a gente muitas vezes não dava um pio. Bom, a Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando fica calado, né? Bom, eu trago uma pergunta do Isaltino Souza Escritor, que está nos assistindo. Ele pergunta o seguinte: em tempos de pandemia, com tantas pessoas desacreditadas na economia brasileira, de que forma a economia da oralidade pode vir para transformar o novo normal? Olha que excelente pergunta, hein? Exaltino Escritor. Esse é meu amigo, né? Esse é até quase suspeito, né? Mas é um querido, um pensador brasileiro importante. A economia da oralidade vem no momento certo. Por quê? Porque dentro do contexto da Covid-19, primeiro aspecto é a partir desse isolamento social que nós todos estamos submetidos, não só no Brasil, mas no mundo todo, qual que é o elemento que nós temos usado em abundância, inclusive, para nos abraçar, para nos relacionar, para nos comunicar, para interagir, para ensinar, né? Nós estamos no momento propício para o lançamento mundial da economia da oralidade. Qual a função dela? Primeiro, gerar consciência sobre a importância dela. A partir da consciência, você conseguir, de um processo que a gente oferece a vocês, através do voice design, que é o design da voz, que é o planejamento da voz e o planejamento da fala, uma estrutura que você vai aprender a planejar suas falas. A partir do momento que você começa a se dedicar a planejar suas falas, você vai utilizá-la como um recurso econômico importante. Não a fala apenas para se comunicar, que é importante a comunicação e é importante se comunicar. Não a fala apenas para educar, é importante educar, mas a fala para gerar riqueza, a fala para movimentar a economia. E o que está movimentando a economia nesse momento de isolamento social no mundo todo? É a voz. É a voz. Hoje nós estamos vivendo, eu quero anunciar como economista da oralidade, precursor desta área, que nós estamos vivendo, Exaltino, Manuel e todos os ouvintes que estão nos assistindo e que vão nos assistir, nós estamos vivendo uma nova era da oralidade. A era agora é da oralidade. Por isso que todo cuidado, todo preparo, todo empenho para você desenvolver a sua oralidade é fundamental e um recurso, um ativo econômico essencial, eu diria vital. Nessa estrutura que a gente oferece através do voice design, né, que é o planejamento da fala, nós criamos um código do voice design, sendo que o voice design é a área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade. Lembre que eu falei no começo que a gente precisou criar um sistema solar para que o planeta voice design pudesse estar se movimentando. E outras áreas, inclusive, estão vindo para a economia da oralidade, além do voice design. Mas o código é o seguinte: o primeiro elemento desse código é a gestão da escuta. Ou seja, para você aprender a falar bem, para você ter uma comunicação plena, para você gerar riqueza por meio das tuas falas, a primeira lição, e ela só tem começo, e eu já vou avisando, não tem fim, porque ela é infinita, é você fazer uma boa gestão da sua escuta. Você aprender e ganhar a competência de uma escuta estruturada, porque é escutando que se aprende a falar.
O problema, por exemplo, daqueles que têm deficiência, né, auditiva, os surdos, né, muito raramente, mas muito raramente mesmo, eles têm problemas nas cordas vocais. As cordas vocais dos surdos são intactas. Mas por que eles não falam, se eles não têm problemas nas cordas vocais? Simplesmente porque não ouvem. E o falar é uma consequência, um estímulo provocado pelo ouvir. Então, a primeira lição é aprender a ouvir. E essa lição é importante, é fundamental, e vai exigir do aprendiz muito esforço. Porque não é simplesmente entender o que o outro está falando, é compreender as palavras do outro como fossem pegadas que você pudesse estar perseguindo, né? Pistas que você pudesse estar perseguindo para ter uma comunicação produtiva. De novo, economia. Para gerar uma comunicação produtiva por meio da escuta. Então, o principal atributo para quem quer tornar-se um comunicador especial, um comunicador sistêmico, um comunicador desta nova era da oralidade, é aprender a ter uma escuta estruturada, a gestão da escuta. Um outro elemento que nós temos aqui, que é o segundo, é o design da vocalização. Então, o design da vocalização, ou também podemos chamar de planejamento da vocalização. Também é uma área que só tem começo e não tem fim. É você trabalhar as múltiplas possibilidades da sua voz. Normalmente, a gente adquire um padrão quando criança, da nossa vocalização. A gente sedimenta isso na fase de adolescência e depois consolida na fase adulta. E temos um padrão de voz. Praticamente usamos ele em todos os nossos contextos e circunstâncias. Mas nós temos dezenas de outras alternativas de vocalizarmos o que pretendemos dizer. E qual o impacto disso? A vocalização tem um impacto algumas vezes superior na comunicação falada do que a própria palavra dita. Há várias pesquisas científicas sobre isso. Então, o som que você emite para falar aquela palavra, ele tem mais repercussão do que a própria palavra dita. Você pode, por exemplo, dizer a palavra sim com vários tons. É um sim que é uma afirmação, um sim que vira um talvez e um sim que vira um não. E a palavra permanece sim. E assim um também sim que com é irônico outras. também. Oi? Um sim que é irônico também. Tem o sim que é irônico. Então, tem várias possibilidades do seu sim. Depende da estética da voz, depende da entonação que você está utilizando, da sua intencionalidade. Então, aí você vai poder ganhar uma competência de expressar com a exata intencionalidade que você quer naquilo que você deseja comunicar-se. E aí a gente tem toda uma estrutura de trabalho que visa o treinamento disso, começando por declamação de poesias, que é uma arte maravilhosa e que precisa ser resgatada por aqueles que não a utilizam. A declamação de poesias, para quê? Para você ganhar musicalidade, para você ganhar melodia na sua comunicação falada. Então, é um exercício. É um exercício que exige transpiração. Claro que também um pouco de inspiração, mas transpiração. Também a narração de metáforas, a contação de histórias, e para cada um desses gêneros, existem aspectos muito próprios para isso. Por exemplo, a contação de histórias, ela precisa ser contada, vamos dizer assim, num certo tom, numa certa musicalidade que leva o interlocutor a viajar naquela história. Por isso que as histórias antigas, claro que elas podem ser modernizadas, mas elas começam assim. Era uma vez uma menininha que morava com a sua mamãe. Um dia, a mamãe resolveu fazer doces, salgados para sua vovozinha, que morava lá na floresta. Aí a menininha armou aquela cestinha, né? Organizou os doces e salgados e saiu pela estrada fora. Pela estrada fora eu vou bem sozinha,
levar esses doces para a vovozinha. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma musicalidade, uma melodização na contação de histórias que vincula, que você causa um processo hipnótico, inclusive, no seu ouvinte. E assim por diante. Temos um terceiro elemento, que é o design da síntese, ou que é o design da composição de repertório. Então, nós temos tanto conhecimento, acumulamos, né, tanto ensino durante a nossa vida, mas o que é preciso fazer? É preciso que você vá listando, e tenha esse cuidado, por isso, transpiração, você tenha esse cuidado de listar todas as tuas sínteses, que são a essência das suas análises. Isso é síntese, né? A essência de uma análise, né? Então, você vai listando aquelas tuas sínteses, aquelas que você falou, que você já ensaiou, que você testou, que você viu que funciona, né? As tuas sentenças também, os teus enunciados, toda a tua comunicação verbal em si, né? Então, você vai colhendo essas sínteses, vai guardando, vai trazendo para perto de você, vai trazendo para o teu consciente essas sínteses. Aí você está numa reunião complicada ou numa situação de tumulto, ou não, né? E aí você está ali, as pessoas conversando num debate, e você tem a síntese que fecha o debate. Você tem a síntese que determina a palavra que vai consolidar aquela discussão. Porque você tem a síntese, você tem a palavra certa. Isso é muito próprio dos sábios, né? O sábio fala muito pouco, e quando fala a frase, ele define uma questão toda. Então, é o design da síntese. E, para finalizar, Manuel, a equação, né, ela está um pouquinho longa, mas eu acho que merece ser explicada, a soma desses três fatores, gestão da escuta, mais o design da vocalização, mais o design da síntese, é igual ao design da oralidade, que é a competência de você fazer a projeção de todo esse repertório na forma de voz, para você expressar plenamente, né, tanto sobre o aspecto verbal, quanto sobre o aspecto da estética da voz, da entonação do que você quer dizer, a exata dimensão do que você quer comunicar. Bom, juntando o campo da síntese, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre os bordões, tá? Como forma de expressão oral, porque muitas vezes a gente dá uma explicação muito bem clara, muito sábia, mas as pessoas não gravam tanto. E aí, quando as pessoas usam bordões, acabam fazendo mais sucesso. Então, vou citar alguns casos. A pessoa que está nos ouvindo pode gostar ou não do Galvão Bueno, mas bem amigos da Rede Globo. Você já tem outro nível de importância, outro significado. E aí existem pessoas que gostam de games de futebol que instalam um pacote de voz para que seja a voz do Galvão Bueno transmitindo o jogo que ele está jogando no computador. Um outro personagem muito conhecido aqui no Brasil pelos bordões, eu vou falar o bordão, foi sem querer querendo. Todo mundo sabe que a gente está falando do Chaves e dá boas risadas com isso. Um outro personagem, que também é muito controverso, as pessoas podem gostar, podem não gostar, ele falava assim, nunca na história desse país. E muitas pessoas gostam, e existe, inclusive, um pacote de voz no Waze para você ouvir as indicações do GPS com a voz do Lula. Bom, os bordões, os jargões, as figuras de linguagem são sínteses, né? Hoje, para você se comunicar bem, você precisa comunicar-se por meio da síntese. Há muito pouco ambiente para você trazer à tona uma análise. Só que a síntese não é uma frase curta, jamais. A síntese é a essência de uma análise. São 3 passos, né? Você tem a síncrese, que é uma análise ainda tosca, ainda não totalmente elaborada. Você tem daí, da síncrese, a análise, e da análise a síntese.
Aí forma-se um ciclo vicioso da síntese para análise e assim por diante. Mas, basicamente, os bordões, jargões, são sínteses que marcam, né? A regra é clara. Quem não sabe quem é, né? E assim por diante. Mas você vê na história da humanidade, lançando mão da antropologia, as grandes frases das celebridades, dos personagens da história da humanidade foram, vamos dizer, trouxeram ou transmitiram o seu legado, consolidaram a sua presença através de sínteses. Todos eles, né? Winston Churchill e tantos eles, né? Então, trouxeram sínteses. Por quê? Porque a síntese é um resumo de algo muito maior que ela, que é a análise. Mas é um resumo que cabe na memória de curto prazo do interlocutor. Você consegue guardar. Por isso a importância dela, né? Tantos outros da história que a gente podia falar, de grandes oradores, né? Por sinal, entre os grandes oradores, uma boa parte deles eram ex-gagos, como Demóstenes, na antiga Grécia, Winston Churchill foi gago e tantos outros, né? É até interessante isso, né? Quer dizer que ninguém pode dizer, isso não é um dom que eu tenho. Não, não é questão de dom, é questão de investimento. E eu quero dizer uma coisa para vocês, por isso que os bordões são bem importantes, né? Pelas barbas do profeta, e assim por diante, tem tantos bordões por aí, né? Então, por isso que os bordões são importantes. E é bom que você tenha seus bordões, que são as tuas marcas vocais. A gente trabalha aqui no contexto do voice design como marcas vocais, porque assim, nós temos a sua voz, e a sua voz precisa subir a sua vez. E a sua vez, através da marca vocal, ela faz com que você consiga construir a sua marca pessoal, que é o seu ativo econômico. É através da sua marca pessoal que o mercado vai saber o que você tem para oferecer. Por isso, nós estamos falando de economia o tempo todo. Então, através da marca pessoal, que é o propósito do voice design, área de desenvolvimento profissional da economia da oralidade, é que você vai construir uma boa marca vocal, que é a forma com que você quer ser visto pela sociedade e como que você quer ser consumido, ou através dos seus produtos, das suas competências, dos seus atributos de uma forma geral. Por isso a importância disso. E os bordões e jargões são importantes por causa disso, né? Também por causa disso. Por isso que é importante que vocês conheçam. Eu quero deixar para cada um de vocês que ainda não leram o livro, nós estamos agora, brevemente, lançando um livro físico sobre economia da oralidade. Eu só estou, assim, tendo o cuidado de ser, até confesso a vocês, estou sendo até preciosista, mas eu quero deixar um livro muito impactante, esse próximo livro físico. Mas esse aqui, livro digital que foi lançado pelo COFECOM, é bem importante você conhecer os conteúdos dele, porque ele é útil. Ele não é uma coisa assim, vamos dizer assim, a economia da oralidade, ela está presente em todo o nosso cotidiano. Você não tem um momento do seu dia que ela não esteja presente. Por exemplo, nós trazemos dentro do contexto da economia da oralidade alguns aspectos. A análise econômica da oralidade. O que você pode fazer com ela? Você pode perceber como que está sendo produzida a oralidade, até com qual finalidade, com qual interesse ideológico ou não, a produção da oralidade. Como ela está sendo distribuída, os vários meios de distribuição dela, e é importante entender o processo de distribuição e como que essa oralidade está sendo consumida e quais as consequências desse consumo. Quais as consequências desse consumo? Então, a análise da produção, distribuição e consumo da oralidade é um processo extremamente útil no nosso dia a dia. Você pode exercitar a percepção, né, ou a autossensibilidade da economia da oralidade no seu dia a dia, naquilo que você diz, naquilo que você pensa. Por exemplo, só para a gente situar, que eu acho que é um ponto importante, a gente tem tanta coisa importante para falar que talvez a gente não consiga falar tudo, mas pelo menos eu estou lembrando algumas coisas importantes.
Qual o conceito? Você perguntaria para mim aqui, Manuel Castanho. Vou ajudar agora, sim, vou fazer. Me pergunte, Manuel Castanho, o que é oralidade para você? Bom, oralidade é a expressão do pensamento por meio da voz. Isso. Mas você me pergunta a mim, eu vou responder. E o que é oralidade para você, então? Então, é importante que a pergunta seja feita porque ela dá legitimidade para a resposta. Oralidade, nossa concepção, ela parte de um aspecto central. São vários deles, né? Quando nós pensamos, o nosso processo de pensamento, nós pensamos para construirmos a nossa fraseologia, as nossas sentenças, os nossos enunciados, nós pensamos palavras. Nós pensamos substantivo, verbo e complemento. Senão, nós não poderíamos nos comunicar através da linguagem, que é o que nos distingue dos animais. Então, para você compor o teu pensamento, você depende da estrutura da oralidade no contexto intrapessoal. Você depende da oralidade para compor e qualificar o teu pensamento, né? Incluindo qualificar o pensamento econômico. Então, ela está no pensamento, na estrutura do pensamento, na composição do pensamento. Para você escrever com mais fluência, com mais comunicabilidade, você depende também de lançar mão das marcas da oralidade, de alguns recursos que são falados, trazidos para a escrita, para dar mais leveza e mais fluência para a escrita. Ok? Para você ler, o ato de leitura, olha o que eu estou dizendo, o ato de leitura, para você ler, você depende compulsoriamente das decodificações da oralidade. Por exemplo, você tem aquele triângulo com um risquinho no meio. Ele é um signo, né? E tem outros signos também. Ele só se transforma num A se você decodificar na sua mente o A, mesmo que sem o uso das cordas vocais, ou EI, se for na língua inglesa, e assim por diante. Então, ela está intrínseca, por isso que ler é genuinamente um ato de escutar. Ler significa escutar, em última análise. Por isso que, voltando às Escrituras, lá diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguns poderiam pensar, mas a Bíblia não é um livro escrito, por que não é ler? Por que a fé não vem pelo ler e ler a palavra de Deus? Porque ler, basicamente, ela, em última análise, é um ato de ouvir. Então, essa é a concepção que nós temos de oralidade. E muitas vezes, quando você lê também, você vocaliza a fala de algum personagem que está falando no texto. Olha, eu vou pedir até que vocês ponham um cinto de segurança, alguém que está nos assistindo agora, hein? Vamos afivelar o cinto de segurança, que eu vou dizer uma coisa que poucas pessoas sabem. Uma professora chamada Neumar Cartwinter me falou, e aquilo impactou tremendamente. Faça esse exercício agora, onde você estiver, para perceber que o que nós estamos dizendo não precisa nem buscar na literatura, porque a literatura não captou esse fenômeno que eu vou dizer agora a vocês. Quando a gente pensa, a gente ativa, só pensar, né? Quando a gente pensa, a gente ativa consideravelmente as nossas cordas vocais. Ó, você está pensando agora ali. Perceba, eu estou vendo aqui a parte das tuas cordas vocais, eu estou vendo daqui. Quando a gente pensa, a gente pressiona, a gente tensiona as cordas vocais para mostrar o vínculo do pensamento com a fala. O que você achou dessa, Manuel Castanho? É impactante, é impactante. Para mostrar isso. E isso precisa ser conhecido. Isso precisa impactar você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que você comece a prestar atenção no fenômeno da oralidade, porque ele é vital.
é uma questão não só comunicativa, educacional e econômica também, que é o nosso caso aqui, o nosso ponto, mas é uma questão vital, é uma questão de vida ou morte. Tanto é que também está escrito: a vida e a morte estão no poder da língua. Come do seu fruto quem bem a utiliza. Então, veja que é até uma questão vital. E hoje, com o advento da pandemia coronavírus, você não saber usar a sua voz para fins comunicativos, a sua fala, de forma coerente, pode também significar tanto sucesso como insucesso. Tem gente que fazia muito bem o que fazia no presencial e hoje, por falta dessa habilidade, está suprido da sua própria competência profissional. Por isso que é importante prestar atenção nisso, né? Outra coisa também, a gente tem tanta coisa para dizer, né? Mas outra coisa que a gente está se dedicando aqui, o trabalho que a gente está desenvolvendo, na humanização de robôs. Então, as grandes empresas do mundo estão investindo profundamente em dotar os computadores e toda a estrutura informática, né? Dotar das características humanas, né? Fazer com que o computador fale com a mesma performance, até superior à nossa maneira de falar humana. Então, é um trabalho que a gente tem desenvolvido em parceria com algumas instituições. Fazer com que a máquina trate a fala com um performance que pode perfeitamente superar os humanos. Isso já está acontecendo, né? Nós já, inclusive, criamos um banco de dados de desenvolvimento da voz digital, através de um trabalho com a Universidade Federal de Goiás e com outras instituições que estamos também vinculados. Então, assim, os robôs vão começar a falar num nível muito interessante. E se a gente está desprovido de uma competência da fala, nós vamos ser vítimas, vamos ser alvos de manipulação e até de dominação das máquinas, que com as suas vozes bem trabalhadas vão nos levar ao regime inadequado de influenciação. Sabe o perigo disso? Então, qual é que é o perigo que nós enfrentamos aqui, precipitado pela pandemia? Que, basicamente, ela hoje está sendo trabalhada por meio da voz em vários contextos, em várias circunstâncias. Até o vovozinho, a vovozinha, gente que não tinha muita familiaridade com as interfaces audiovisuais, hoje estão fazendo suas lives com toda a facilidade. Então, é importante que a gente conscientize-se. Por quê? Porque, à medida que a gente está desprovida dessa consciência da oralidade, né, as oralidades que se levantam, inteligentes, nem sempre com bons propósitos, podem nos manipular, podem nos domesticar, podem nos dominar. Isso acontece. Gente que faz discursos interessantes e que, no fundo, tem um propósito próprio, pode estar nos levando a caminhos que nós não gostaríamos de ser levados. Por isso que a consciência é importante, que a gente comece a ganhar uma primeira consciência sobre o fenômeno da oralidade, comece a entender como isso funciona e se disponha a ser capacitado para ganhar autonomia intelectual, que é o primeiro passo para a nossa liberdade humana. Então, está em jogo a nossa liberdade, porque tem muitos manipuladores que, com suas vozes trabalhadas, estão nos levando a uma escravidão que nós nem temos consciência que estamos nela. E talvez muitos de nós vamos falecer, deixar esse mundo sem saber disso. Ainda quando você fala da voz como geradora de riqueza, tá? Eu vou voltar naquele aspecto do bordão, que é um bordão muito utilizado pelo ator Arnold Schwarzenegger no filme,
e eu não vou falar o filme, todo mundo vai saber, calculou-se o valor desse bordão como de $79 mil. Bordão composto por poucas palavras e que ele usou várias vezes no filme, que era "Hasta la vista, baby". Esse de fato, né? Você sabe que, ainda dentro do campo da economia da oralidade, nós falamos sobre análise econômica da oralidade, mas tem outro estudo, uma outra área da economia da oralidade, que é a produção científica da oralidade. O que é isso, em outras palavras? Nós vivemos hoje um domínio, né, dentro do universo semântico. Hoje, o que nos domina são certas expressões que entram na moda, saem da moda, expressões que vêm a nos fazer consumir determinado produto, determinado serviço, determinada ideologia, assim por diante. Então, hoje, o grande aspecto universal que eu coloco é o universo semântico, que tanto cabe para a escrita quanto para a fala. Outro dia, um profissional estava dando uma aula, né? Que eu gosto de ser aluno e preciso ser aluno, né? Nós ficamos 2 horas estudando, com livros de literatura importante, sobre como construir títulos. 2 horas, só sobre isso. Dada a importância de um título. Hoje, um título num produto, seja um livro, seja um vídeo, seja um podcast, seja um produto de serviço ou um produto físico, né? O título corresponde a 80% do produto ou do serviço. Então, você acertar a semântica do produto significa praticamente a quase totalidade do sucesso dele. Depois, os 20%, por exemplo, de um livro, vem no conteúdo do livro. Mas 80% do livro está, além de outras referências, o seu título. Bom, eu trago uma pergunta do Jaime Endres Júnior, que diz assim: como palavras podem perder seu valor econômico? Sabemos que alguns slogans perdem sua efetividade, mas por que isso acontece? Aí nós estamos no campo da economia da oralidade, dentro da matriz econômica, né? Da depreciação patrimonial da oralidade. Parece um pouco técnico, né? Existe uma depreciação patrimonial da oralidade. Parece técnico, mas mostra como esse campo de estudo se desenvolveu, né? Então, dentro desse campo, obrigado, Jaime Endres, pela pergunta muito propícia. Dentro desse campo, as palavras usadas, elas desgastam. Se você usar muito uma palavra, por exemplo, a palavra live, né, que está na moda, né? Hoje é a principal palavra do Google. Está no auge a palavra live, né? Mas todo mundo fala que tem medo de abrir a geladeira e encontrar uma live. Então, mas hoje ela está sofrendo um desgaste, de excesso de uso. Se usar demais uma palavra, ela gasta. Ou a palavra coaching. Eu sou coach. O cara, mais um lá pela frente. Com todo o respeito aos coaches, né? Mas é uma expressão, é o que a gente sente aí no senso comum, né? Então, as palavras, elas gastam, elas saem de moda e entram na moda. Esse é o processo do universo semântico que falei há pouco. Eu vou te responder com o bordão de uma novela de 20 anos atrás. É vero. É vero, e é mesmo, né? Por exemplo, eu estou trazendo à tona, mas aí de forma legítima também, a expressão oralidade. É uma expressão muito pouco pautada. Olha, pouca gente ouve essa palavra na sua existência. Ouviu. Pouca gente, né? Eu já tive pessoas letradas que diziam, puxa, eu nunca ouvi falar essa palavra oralidade. Algumas letradas, imagine só, né? Então, é uma palavra totalmente sem nenhum tipo de desgaste, né? Ela praticamente é uma moça virgem, né? Agora estamos usando oralidade, temos que explicar ela, porque merece uma explicação, né?
Mas, assim, as palavras que são usadas comumente, com muita força, elas perdem a força. Então, você precisa fazer um esforço semântico e eleger uma outra palavra para dizer algo parecido, a mesma coisa. Uma palavra que entre na moda. É uma brasa-mora, por exemplo. Isso é mais antigo do que o Roberto Carlos, né? Uma brasa-mora, né? Quer dizer, então, são coisas que são antigas. Tem palavras que são tão antigas que já partiram para o esquecimento que podem ser recuperadas também. Isso acontece. Então, está no campo, respondendo à pergunta do Jaime Ender Júnior, está no campo da depreciação patrimonial da oralidade. A palavra também gasta. Por isso que é uma ciência, né? Tem outras palavras que, de tanto serem usadas, acabam adquirindo um significado contrário, de forma irônica, né? Quer ver uma palavra que está próximo do que eu faço? Eu também faço isso, né? Por exemplo, eu trabalho com a economia da oralidade. E tem uma palavra que resume um pouco esse tipo de trabalho que eu faço, que é a oratória. Todo mundo conhece, né, vamos dizer, a arte de persuadir, a arte de falar em público como oratória. É a palavra que, vamos dizer, acabou sendo difundida como a expressão para isso. E, na verdade, por falta de conhecimento do significado da palavra, as pessoas acabaram generalizando essa palavra, né? O que é cada coisa? Oralidade é todo o cosmos, é oralidade. A oratória é um dos gêneros da oralidade. Nós trabalhamos com oratória como um dos gêneros da oralidade. A oratória, ela é um subproduto da retórica, né? A retórica, o que é a retórica? A retórica pode ser a retórica de palavras, mas você também tem a retórica arquitetônica, que trabalha daí não com palavras, mas com formas, né? Com as curvas, enfim, com o gráfico, as formas, né? Então, você tem a retórica. E a retórica, como subproduto, tem a oratória, que é a arte da persuasão. Então, é a arte que eu faço. Mas a oratória tem uma distinção própria, né? A oratória, ela treina você para que você crie um personagem e, a partir desse personagem criado, você estará diante de uma audiência, e a oratória só serve quando existe o público, quando existe a plateia, senão a palavra oratória está mal aplicada. Então, quando tem essa audiência, a oratória ela é legítima e é o sentido dela. Na arte da persuasão, então, o que acontece? Eu persuado o meu público, o meu ouvinte, a fazer o que eu quero. Isso chama-se persuasão, que é diferente de convencimento. O convencimento está só no campo intelectual. A persuasão move a pessoa que está te ouvindo a fazer o que você está dizendo. Então, a oratória ela faz com que você crie um personagem. Agora, a oralidade não, que é o nosso propósito, né? Maior. A oralidade faz com que você mesmo expresse, a partir do teu maior íntimo, né? Das tuas entranhas, a partir do teu coração, você expresse exatamente, com autenticidade, o que você quer dizer, sem o uso de personagem. Essa que é a diferença, né? Por isso que, para você ter uma capacidade, uma competência da oralidade, você precisa ter todo aquele preparo que nós já falamos, mas você precisa cuidar muito do seu coração. Você precisa cuidar muito de como você alimenta o seu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, para que você fale bem, você possa abençoar, ou seja, soar bem, o teu coração precisa estar bem alimentado com coisas boas. Se ele estiver alimentado com coisas más, você vai soar mal, você vai amaldiçoar. Certo. E para a gente finalizar e também para abençoar as pessoas que estão assistindo com uma boa leitura, fala como é que quem nos assiste pode baixar o seu livro, Economia da Oralidade. Nós temos um site que é o voicedesign.com.br.
Vou repetir, voicedesign.com.br, que é o nosso site, e lá você tem uma área específica que você vai baixar o seu livro. Você deixa o seu e-mail, seu nome, seu e-mail, e baixa o seu livro. Mas o que eu gostaria muito aqui, aproveitar esse momento, isso é um ponto. Outra oferta que eu quero fazer a vocês, eu vou agora ser bastante audacioso com vocês, né? Eu quero deixar aqui meu WhatsApp, né, para que vocês façam contato comigo. Podem, cada um de vocês. Eu sou do ramo, eu sou da economia da oralidade, não posso me furtar a ouvir pessoas. Eu quero que vocês, junto comigo, formemos um movimento nacional da oralidade, né? E, para isso, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. E a gente vai formar um grupo, o grupo da live do COFECOM. Vou formar esse grupo, da live do COFECOM. Então, vocês que estão me ouvindo agora, que estão participando dessa live, podem entrar neste grupo e a gente vai começar a compartilhar, vamos começar a continuar essa conversa ad eternum, né? Até que a morte nos separe, né? Então, assim, o meu WhatsApp é 41, que é o código de área de Curitiba, 99111 5151. Você tem o chat disponível ali, Manuel? Sim. Então, você pode até escrever para as pessoas ali, né? Eu vou repetir, 41, código de Curitiba, 99111 5151. Nós vamos formar um grupo da live do COFECOM. Esse vai ser o nome do grupo, para que a gente continue essa discussão sobre este tema importante, né? Você pode também já registrar ali o voicedesign.com.br, né, para que as pessoas tenham acesso a ele. O nosso canal do YouTube é youtube.com/Jorge Cury. O Cury é com Y, Neto. Jorge Cury Neto, também o canal do YouTube. Nós estamos realizando lives às terças e quintas-feiras, com importantes temas, envolvendo sempre a economia da oralidade e outras áreas do conhecimento. Já que a economia da oralidade é transdisciplinar, né? É uma área transdisciplinar. Ela admite todas as disciplinas. E a economia, como um todo, é uma ciência por vocação transdisciplinar. Até por isso, a possibilidade de a gente abrir um estudo transdisciplinar. E eu quero fazer agora um lançamento mundial, a princípio nacional, mas com extensão além fronteiras nacionais, que hoje, como economista da oralidade, precursor da área, nós estamos instituindo hoje, em homenagem a essa live do COFECOM, o Dia Mundial da Economia da Oralidade. Legal. Então, 24 de junho de 2020 está sendo instituído o Dia Mundial da Economia da Oralidade, coincidindo com o dia de São João, o dia do disco voador. Depois a gente vai estar registrando isso nos órgãos competentes de datas comemorativas. Então, a partir de hoje, nós temos o Dia Mundial da Economia da Oralidade, em homenagem a esta iniciativa do Conselho Federal de Economia de abrir esse espaço da oralidade para a economia da oralidade. Ok, nós agradecemos a presença do Jorge Cury, agradecemos a você que está nos assistindo, para acompanhar esse assunto muito interessante. Nós poderíamos falar sobre isso a noite inteira. Com certeza. E, Jorge, tuas considerações finais. Eu quero dizer o seguinte, até um outro ponto que eu... Assim, até para dar mais um panacal do valor da economia da oralidade, eu quero fazer uma pergunta a quem possa responder. Nós estamos hoje, segundo os filósofos mais contemporâneos, vivendo a hipermodernidade. Então, para muitos, já passamos da pós-modernidade e estamos vivendo a hipermodernidade. E a característica tanto da pós-modernidade quanto da hipermodernidade
é que ambas estão centradas na palavra pessoa. Na pós-modernidade, a pessoa para o trabalho. Na hipermodernidade, a pessoa para o propósito. Eu quero que me respondam qual o significado literal da palavra pessoa, que no latim é persona. Persona. Para quem é economista, nós temos uma palavra que usamos constantemente, que é per capita. E per capita significa, literalmente, per, que é por, e capita, que é a cabeça. Então, é por cabeça. E o que significa a palavra persona? O por a gente já matou, né? Que é o per, que é por. E o sona? Eu quero que alguém aí no chat possa responder isso. Se a resposta demorar um pouquinho, a gente já vai revelá-la. O que significa a expressão sona? Persona. O Exaltino respondeu por som. Por som. Exaltino, parabéns. Absolutamente certa a sua resposta. A palavra pessoa significa por som. Portanto, a palavra pessoa, meus queridos, para fechar essa nossa live, esperamos que tenhamos outras oportunidades para continuarmos essa nossa conversa aqui no Cofecom. A palavra pessoa significa por voz, pela voz. Portanto, a nossa pessoa, a nossa pessoalidade, a nossa personalidade, ela é basicamente manifestada pela voz. E com isso, eu peço que vocês cuidem que vocês cuidem das vossas vozes, né? Porque agora a sua voz e a sua vez, né? Para que a sua persona tenha relevância, significado, e que você deixe o seu legado. É isso que eu diria assim, de forma derradeira, né? Agradecendo novamente a Deus, ao presidente do Conselho Federal de Economia, conselheiro Antônio Corrêa de Lacerda, agradeço a você, Manuel Castanho, agradeço a Natália Knopp e também ao Daniel William, né? Daniel William, que deu a nossa guarda técnica, né? E agradeço a todos vocês que nos deram essa atenção. Afinal de contas, a atenção é o principal insumo da hipermodernidade. Então, vamos combater o coronavírus com um antídoto eficaz, abençoando uns a vida dos outros. Boa noite e até a próxima. Boa noite.